A gente já falou aqui que o centro de Vitória atrai muitos visitantes, justamente pelo cenário cultural e artístico tão vibrante por ali. Vem com a gente conhecer a Casa Caipora, gerida pelo Marcos Panceira, que está aqui com a gente hoje. É um espaço multicultural que fica na rua Nestor Gomes. Fica com a gente. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Destinos AS, onde a cada episódio a gente traz um convidado para falar sobre cultura, sobre a importância do turismo aqui no Espírito Santo e de disseminar tudo isso para quem deseja nos visitar. E hoje eu estou aqui com o nosso convidado Marcos Panceira. Ele é gestor da Casa Caipora Centro Cultural, que fica no centro de Vitória. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Ludmila. Obrigado pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeado quando eu sou convidado para falar sobre a casa. Eu acho sensacional. Ai, que legal. Vamos bater um papo muito interessante aí sobre cultura e ficar sabendo de tudo que está rolando na casa. Mas antes de irmos às perguntas, esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, democracia que fortalece o futuro. Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, juntos para o futuro. E Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Bom, Marcos, antes da gente começar a gravar, né, a gente Uhum. estava conversando aí que a Casa Caipora era um desejo antigo seu, desde Sim, antes de se mudar para o Espírito Santo, né? exatamente. Você pode falar um pouco sobre o que fez você querer vir para cá e como que nasceu a inspiração, essa ideia de criar a casa? Nossa, o programa tem 2 horas? A gente pode porque é uma longa trajetória. Eu estava até conversando com meus amigos ontem sobre isso, tipo, como que a ideia da Casa Caipora veio a acontecer. Porque eu venho de uma profissão nada a ver com a cultura, teoricamente, que eu sou economista. Então eu tinha uma vida muito de escritório e queria ressignificar essa minha profissão, queria ressignificar a minha vida em geral. Daí eu tive contato com vários profissionais da cultura, uma época da minha vida, lá em 2014, e entendi que dava para fazer um ofício a partir da cultura. Então, como a minha expertise é muito mais dessa questão de gestão, mais o financeiro e tudo mais, eu pensei: "Ah, então vou montar uma empresa, uma empresa cultural, então um espaço cultural". É aí que veio a ideia da Caipora. E eu sempre quis fazer um espaço que fosse multilinguagem, que sempre trouxesse, tipo, inovação cultural, sempre cada vez que as pessoas chegassem num espaço, fosse como se fosse a primeira vez, não fosse algo óbvio. Tanto que a programação da Caipora não é nada óbvia. Muito Quem bacana. consegue ou quem acompanha a gente pelas redes vê que, tipo, um dia a gente tem jazz, outro dia a gente tem funk, outro dia a gente tem MPB, em teatro, cinema. Ontem foi a exibição do Oscar. Antes de ontem a gente teve uma roda de samba. E na quarta-feira a gente teve uma gravação de um filme. Então, muito variado mesmo. Muito legal. E aí, esse é um sonho antigo e foi ser executado aqui no Uhum. Espírito Santo depois de esse estudo mesmo, de conseguir o Sim. tão sonhado local, né? É, porque antes de chegar lá na Nestor Gomes, a gente já quicou por alguns lugares do centro. Já tinha um outro espaço chamado Pindorama, já já abri parcerias com outras pessoas, que foi na Escadaria São Diogo, que a gente tinha o jazz da escadaria, que também foi um marco, assim, um marco afetivo para o centro. Foi muito curto, 3 meses, mas quem viveu aquela experiência do jazz na escadaria, tipo, muita saudade ainda dessa época. E o que que justamente torna o centro de Vitória, assim, a região ideal para esse tipo de iniciativa cultural, na sua visão? Eu gosto de falar que para Vitória, o centro é um lugar de excelência para produção cultural. Porque é lá que os criativos, que os artistas acabam se reunindo para morar, para fazer as trocas, e eu acho que o centro é um espaço muito democrático,
Eu acho que é um espaço muito diverso, um território muito diverso. Eu acho que é um lugar que abraça essa diversidade artística e cultural do Espírito Santo em geral, né? Então, eu acho que tá no âmago do território, tá na natureza dele. E a gente percebe que o centro tem os seus ciclos. Apesar de que eu cheguei aqui em 2017, logo depois já veio a pandemia, e eu não vivi muitos desses ciclos, mas as histórias que eu escuto do centro é isso, que tem uma época de efervescência, depois tem uma queda, depois volta, e eu acho que a gente está vivendo essa onda novamente. A gente está subindo essa onda onde o centro está voltando a pulsar culturalmente. Sempre pulsou culturalmente, mas agora está tendo mais visibilidade. Mais espaço se instalando aí, Aham. né, isso é muito importante. E a Casa Caipora, o que que tem aí por trás da inspiração do nome? Essa questão folclórica? Conta É, pra gente. eu gosto de falar que eu chamo casa caipora, primeiro casa, porque casa é para você se sentir em casa. E existe também como se fosse uma tendência no centro de chamar os espaços de casa também. Então, meio que remete essa ideia do centro, que lá tem Casa Arabá, Casa de Bamba, tem. Agora eu não vou lembrar das outras casas, mas tem várias casas. A Casa gente da Estel. entrevistou, está Aham. né. Daí começa por aí. Tem essa identidade com o centro, a casa que é pra você se sentir em casa mesmo. E sempre quando o público chega lá, ela fala assim: "Ó, é nossa casa, é o nosso território, é a nossa identidade". E caipora, porque esse resgate da nossa cultura popular, para ser brasileiro mesmo, tipo, e trazer a cultura dos povos originários brasileiros. E a caipora é esse ser, esse encantado da floresta que protege o ecossistema. E eu imagino que a cultura é um ecossistema que a gente tem que proteger também. Tem que nutrir e proteger, porque é difícil trabalhar com cultura. Então a gente precisa ter uma rede de apoio muito muito forte. Todo mundo segurando a mão de todo mundo para ninguém desistir. Ah, muito legal. Então, assim como a caipora protege o meio ambiente, a Casa Caipora protege a cultura aqui do É, Espírito Santo. é mais um dos atores que faz essa função. E, vocês como espaço, né, recebem diversos tipos de expressões Sim. artísticas, né. Como que é isso? Vocês fazem uma curadoria? As pessoas buscam também muito vocês para apresentar os seus projetos? Como é que funciona? Uhum. Eu acho que existe uma tendência que as pessoas procuram a casa para executar os seus primeiros projetos, Uhum. onde tem uma ideia, ainda não saiu do papel, então procura a Casa Caipora para executar essa primeira edição. Primeiro show, a primeira festa, a primeira exposição, porque eu acredito que a Caipora também é como se fosse um laboratório cultural criativo, onde as pessoas vão lá executar a sua ideia, ver o que acontece, e aí consegue crescer no mundo, né? Consegue vender a sua festa, vender sua exposição para um lugar maior. Já E- ganhou alguma experiência, Aham, né. aham. E vocês, às vezes, também podem até assumir um papel de consultoria, né. Acaba sendo, porque acaba várias pessoas chegando lá, tipo, como é que eu mexo no som? Como é que eu como é que eu monto uma exposição? O que que eu preciso, o que eu não preciso? Tem essa troca entre a gente. Tanto quem ocupa a casa me ensina muita coisa, Uhum. e e também a casa ensinando como produzir o que a pessoa quer produzir. Muito legal dar essa Aham. oportunidade. E a gente estava conversando também sobre esse clima aqui do espaço que é intimista, acolhedor, acho que justamente para também Uhum. tirar essa questão intimidadora Sim. de "meu Deus, né, tô aqui me É. apresentando". E e uma coisa maravilhosa, assim, quando eu escuto os artistas, tem alguns artistas que já são, tipo, já são grandes de carreira, e chegam na casa e se apresentam na casa, e eles falam que é outro sentimento, é outra pegada, assim, de se apresentar lá. É aquela sem pressão comercial, de você ter essa troca mais próxima com o público, de você conversar, eh, é essa noção, essa, criação de identidade, criação de território, de comunidade na Caipora. Tem isso muito forte lá com a gente. E a programação é, como a gente estava até conversando antes, é mais à noite e Uhum. é quase totalmente gratuita, Sim, né. 99% dos eventos são gratuitos. A gente também dá liberdade para quem ocupa a casa de escolher: quer fazer bilheteria no dia ou não?
eu sempre aconselho as pessoas não fazerem bilheteria, porque isso democratiza mais o acesso, tem uma melhor adesão do público, e por a gente trabalhar também por essa programação super inovadora, super fora da curva, eu acho que as pessoas precisam de um estímulo maior, assim, para se permitir vivenciar aquele momento, que elas não vão encontrar em outro lugar. E, assim, ritmos variados, tipos de expressão artística variado, se a pessoa é do teatro ou da Uhum. fotografia ou literatura, música, tá tudo liberado aí Tá pra tudo liberado. Pra mim, o quão mais doido é a ideia, melhor. Mais a cara da expressões. caipora é. E aí, existe algum formulário ou a pessoa entra em contato pelas Hum. mensagens do Instagram mesmo? Sim, na verdade é melhor mandar um e-mail pra gente, que é programação.caipora@gmail.com, Uhum. ou pode entrar no nosso WhatsApp profissional, que agora eu esqueci o número. Depois a Depois a gente gente consegue botar, tipo, na aham, a gente retoma, dou um tempo para você ler, aí você pode ler. é porque é um número novo, daí tu nossa. Sim, também, eh, além dessa e aí lá também funciona um bar no Uhum. espaço, Sim. o que que as pessoas podem, consumir quando elas estão ali, inseridas na programação? É, a gente tá começando agora uma parceria com um grupo de amigos chamado Coquetu, que eles vão fazer eles vão fazer agora a parte de drinks da casa, e a gente tem os drinks prontos já. A gente tem outro parceiro, que é o Baco, que é o carro-chefe da casa, que é mate rum e limão, é o nosso checkmate capixaba. A gente também tenta trazer essa pegada capixaba para o bar. Trazer mais, tipo, essas marcas que são nossas. E tem as bebidas prontas, cerveja, outros drinks pré-preparados também. Uhum. Não é nada muito rebuscado, é porque, tanto que se as pessoas entrarem na nossa rede social, não vai ver nada a gente falando sobre o bar, porque a gente quer ser entendido como um espaço cultural. De arte, É, exatamente. o bar tá lá só para financiar as atividades. Muito legal. E, a gente já falou sobre isso, né, sobre como o centro de Vitória está vivendo esse novo momento cultural, como o Uhum, surgimento de mais e mais sim. espaços independentes, né. A gente falou com os meninos do Espaço Ladeira, que Uhum, também estão ali há uns 2 anos também, e sim. a rua vai ganhando vida, né, Uhum, lá a uhum. Rua Nestor Gomes e o centro como um todo. Sim, eu acho que sempre quando a gente toca nesse assunto de como o centro está voltando a ter essa visibilidade, a gente não pode esquecer quem segurou o rojão até agora. As casas que, tipo, estão resistindo até hoje. Zilda, Estael, Telema, e tem muitas casas, assim, que estão lá perdurando todas essas fases do centro, que estão, tipo, não desistem, estão suando para que essa visibilidade que o centro está retornando a ter, eh, possa acontecer. Mas a Nestor Gomes, começou esse movimento em 2015, já é da natureza da rua também. O pessoal mais de idade que frequenta a casa fala que nos anos 80, era uma efervescência cultural também, as ruas da livrarias. Então, tem essa natureza da rua, e agora tem mais criativos ocupando a rua. E uma vez que um ocupa, vem o outro, e vem o outro, e vem o outro. Alguém só tem que dar o pontapé inicial. E é isso, as pessoas se sentem incentivadas a continuar essa trajetória, Uhum. né. Hoje a gente tem um grupo de WhatsApp só dos criativos da rua, e é uma rua pequena, e já é umas 20, 25 pessoas no grupo, então, tipo, e que tá cada vez crescendo mais. Então isso é muito interessante como cria essa economia de aglomeração, porque o meu sonho com a Nestor Gomes, acho que o sonho de todo mundo, é a gente ser entendido realmente como a rua dos espaços culturais, de ter essa identidade, reconhecida. E se torna essa grande referência, né. Uhum. E você também já chegou a comentar que tem artistas até de fora do Espírito Santo que ficam sabendo da casa, Uhum. que entram em contato para se apresentar. Como que é isso? Às vezes, né, a gente fala muito de turismo aqui, às vezes a É. pessoa está passando aqui pelo estado, Sim. como turista, como visitante, mas é artista, e aí conhece o espaço e marca ali uma apresentação. É muito comum o pessoal tá de tour, né, Uhum. fazer tour e, tipo, São Paulo, Rio e tem que chegar na Bahia. Daí passa pela gente pra onde que a gente vai se apresentar no Espírito Santo. E acaba a Casa Caipora entra nesse radar das pessoas que estão fazendo a sua turnê, né, eh,
E as pessoas passam pelo Espírito Santo para fazer mais um show, enquanto tá fazendo essa turnê Minas Gerais, Bahia. Legal, aí aproveita ali. E aí pessoas de quais lugares, assim, fora do Espírito Santo que já Muitos, passaram por aqui? muitos. Eu acho que o evento mais icônico, assim, tipo, que surpreende as pessoas é o do japonês, que eles são 2 pessoas japonesas que cantam bossa nova em português, e não Gente, cantam e não falam português. mas isso, né, conhecem as letras, as melodias, você Aham. apresenta em português. Sim, sim, isso foi sensacional, tipo, explodiu a cabeça das pessoas. Mas tem do Pará, tem do não sei, Bahia, Minas Gerais, muito diverso mesmo, do Brasil todo. Muito legal. Então aí vocês estão, né, galgando aí esse espaço e tornando referência mesmo pro pessoal de fora que quer um espaço, né, É. intimista aqui no Espírito Santo e já E é a ideia de trazer as bandas independentes do Brasil todo, para o pessoal realmente ter essa possibilidade de viver uma experiência cultural fora da curva, não tão formatada. Porque a ideia é essa, tipo, eu acho que a cultura mais massificada é muito formatada. E quando a gente trabalha com independente, a gente tem essa possibilidade de se surpreender, para bem ou para mal. E eu acho que se surpreender mal também faz parte do processo, faz também faz parte parte da da experiência. aprendizagem. Aham. E quais os planos, assim, da casa para esse ano ou no longo prazo? Qual o que está previsto aí na programação para 2026? O que as pessoas podem esperar? A casa é uma loucura, porque a cada temporada ela vai mudando de planejamento, vai mudando de formato. Ela é muito viva, porque casa independente é assim, tipo, a gente não consegue ter um planejamento de muito longo prazo, porque a gente tá tentando sobreviver mais um mês, e mais um mês, e mais um mês. Conforme o que a procura, conforme o que chega, É. tem de novidade. Porque quem acompanha a casa desde o início vê que a casa hoje é completamente diferente. Mas para esse ano a gente quer continuar chamando mais artistas de fora. A gente foca muito no artista capixaba, esse é o mote da casa, Uhum. mas também quer conseguir trazer mais pessoas de fora, para trazer mais esse intercâmbio cultural entre os estados. E E se vocês fazem essa curadoria também de artistas, às vezes encontra alguém legal, convida, eles É. têm interesse. Uhum. A gente faz essa prospecção, mais ou menos, mas é muito difícil trazer o pessoal, porque é custoso, né. Uhum. Então, existe toda uma logística para trazer um show para cá. Então é mais, assim, pegar as oportunidades que aparecem no meio do caminho. Conversar, né, ver: "Olha, se você, né, estiver passando por Uhum. aqui, a gente está disponível". Sim. Acaba muito indicação, porque os artistas daqui, que acabam tocando em outros estados, falam: "Ó, lá tem a Caipora. Se você quiser tocar, é só entrar em contato com o Marcos". Ai, que legal. Então É. o povo é parceiro mesmo. Sim, sim, porque essa comunidade da cultura independente é muito unida. E porque tem que ser unida, porque senão a gente não consegue sobreviver. Justamente para isso, para um ajudar o outro a conseguir os seus É. trabalhos, né, ir para frente e ir. E, Marcos, aqui a gente também, traz muito essa pegada do turismo, aliado à cultura, aliado à arte, Hum. e a gente sempre pergunta, né, para os nossos convidados que passam por aqui, quais são os seus destinos favoritos aqui no Espírito Santo, né? Onde você e sua família, vão para passear quando vocês não estão Uhum. trabalhando? Eu conheço muito pouco do Espírito Santo ainda. Eu tenho vergonha de dizer isso, mas conheço muito pouco. Pode ser um lugar também que sonho conhecer. Não, os 2 pontos que tá na minha lista de que eu tenho que fazer é Itaúnas e Caparaó, é Patrimônio da Penha. São 2 lugares, assim, que, tipo, tá na não vejo a hora de visitar esses 2 espaços, esses 2 lugares. Acho que também para quem, né, já gosta muito de arte e cultura, são lugares muito interessantes, Uhum. onde tem, né, muita música. Sim, já tem essa conexão também com o que eu faço, com quem eu sou, então dialoga muito. Ou seja, né, também é destino garantido para os amantes de arte no Espírito Santo, Aham. Caparaó e Itaúnas. E quem foi para lá, né, e indica para a gente também Uhum. sempre fala, né, além dos festivais, a própria programação ali do, né, cultural dos lugares é muito rica, Uhum. fora da até mesmo, né, fora dessa alta temporada.
Bom, Marcos, e agora quase no fim aí da nossa entrevista, mas gostaria de reforçar os canais de contato com a Casa Caipora, reforçar quem pode fazer contato com vocês e quais os canais ideais Sim. para isso. A gente é aberto para todas as iniciativas. A pessoa pode ter qualquer iniciativa cultural, a gente está aberto para receber e ver como é que a gente pode executar. O nosso Instagram é caipora.cc. O nosso WhatsApp, pode entrar em contato pelo WhatsApp também, é 996931970. Ou manda um e-mail com um projeto já para programação, sem o tio e sem a cedilha, programacão.caipora@gmail.com. Maravilha. Então aí você que é do teatro, né, do audiovisual, da música, da literatura, pode aí combinar a sua programação aí junto com a casa. Beleza, Marcos. A entrevista está chegando ao fim, mas antes da gente finalizar, esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, democracia que fortalece o futuro. Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, juntos para o futuro. Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Eu me chamo Tradição. Meu nome é Respeito. Pode me chamar de família. Me chamo Educação. Meu nome é Fé. Nós somos a Agnes e acreditamos que os valores dos capixabas são a identidade do nosso estado. Valores de um povo que trabalha, confia, empreende e faz o nosso Espírito Santo se desenvolver. Os valores são a nossa força e a nossa energia e inspiram a Assembleia Legislativa a trabalhar com transparência e responsabilidade para defender o que é direito de cada capixaba, o que é valor para cada um, como segurança, empreendedorismo e oportunidades. Com a ALIS, o Espírito Santo cresce e o capixaba se fortalece. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. O futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado e inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. E é ele que me leva ainda mais longe. Sempre perto de cada um. Porque quando olho pra frente, lembro quem sempre esteve ao meu lado. Investindo, inovando, acreditando. Eu sou inovação. Eu sou tradição. Somos um banco que se orgulha de onde vem. Mas principalmente pra onde vai. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Porque é assim que caminhamos, evoluímos e crescemos. Banestes, juntos para o futuro. Quando
Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. Bom, Marcos, a gente está finalizando e queria agradecer aí por aceitar o nosso convite. Nossa, eu que agradeço. Parabenizar pelo trabalho muito legal aí que vocês estão fazendo na casa, né? Espero que continue aí de vento em popa aí pelos próximos anos. É a nossa intenção. Acompanhando aí esse cenário, né, tão mutável, mas que vai evoluindo de acordo com o que vai acontecendo no centro, com as novas demandas. Sim. Obrigado. Muito bom. E você conheça, né, acesse as redes para conhecer a Casa Caipora e acesse @revista ES Brasil para continuar acompanhando o nosso projeto Destinos é Esse. E até a próxima edição.